Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho da Palavra de Deus que tem muito a nos ensinar nos dias atuais, tem muito a nos dizer e, portanto, também nos ensinar de forma didática, que nós possamos compreender o tempo, as situações e muitas coisas que acontecem na nossa vida. O livro é o livro de Juízes, capítulo 3, o versículo 9 e o versículo 11, que diz assim: E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador, que os libertou, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão Cusã-Risataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Então a terra sossegou 40 anos, e Otoniel, filho de Kenaz, faleceu. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto, que nós lemos apenas alguns versículos, mas que é um texto que fala dos juízes de Israel, ou os libertadores de Israel, a quem Deus usou para que, quando Israel estivesse em momento de aperto por causa do seu próprio pecado, Deus então usasse esses homens para libertar Israel por um período de tempo, para que desse a eles tempo de se arrependerem dos seus pecados, enquanto eram libertos da opressão que o próprio Deus permitia que acontecesse por causa da desobediência do povo de Israel. Portanto, o pano de fundo antes da chamada de Otoniel é que a morte de Josué se dá, Caleb e os anciãos ainda prevalecem durante um tempo, ensinando o povo, lembrando o povo, enquanto esses homens mais antigos que provaram e viram as coisas que o Senhor fez até chegarem na terra de Canaã, o povo de Israel então continua a andar nos caminhos do Senhor. Mas após a morte da geração passada, que provou, que disse sim ao livro em forma de pregação a todos eles, que era o livro do Deuteronômio, a palavra de Deus vai dizer que após isso levantou-se então uma geração que não conhecia ao Senhor, uma geração que não sabia o que Deus era ou o que Deus tinha feito. Está no capítulo 2, o verso 10, que diz: E foi também congregada toda aquela geração e seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera em Israel. A Bíblia diz que essa geração que vem depois, ela não conhece o caminho que Israel trilhou até se formar povo dentro da terra de Canaã. E ela também não conhece aquilo que Deus disse na sua palavra, ou pelo menos na prática assim não faz, que Deus tinha dado ordem para que quando entrassem na terra de Canaã, eles expulsassem aquele povo, o povo cananeu, e com eles não se misturassem, para que porventura não se contaminassem com os cultos pagãos e nem com a cultura pagã de Canaã. E o que acontece é que quando essa geração do passado morre,
a nova geração que vem surgindo é uma geração que nós podemos chamar de progressista. Ela já está na terra e progressivamente ela se envolve com a cultura da terra de Canaã. Progressivamente, os cananeus já não lhes são mais problemas. Eles estão convivendo pacificamente com aquilo que Deus tirou e aquilo que Deus disse que não era mais para ser praticado nem associado. E o que acontece com a desobediência é que eles começam a se misturar e ao mesmo tempo a aderir à adoração ao Deus Baal e a Astarote, e assim misturar-se com o povo de Canaã, que deveria ter sido expulso e tirado da terra, dada a ordem de Deus, quando entrassem na terra para ter repouso de toda a sua caminhada pelo deserto. Mas ao conquistar a terra, eles não expulsam totalmente o povo que Deus tinha mandado tirar da terra. E é aqui que começa o problema quando Israel entra na terra de Canaã. Eles se misturam com a religião, com a cultura pagã da terra de Canaã, em vez de tirar do meio deles aquilo que Deus disse que seria mal. Eles deixam umas pequenas ervas daninhas, um pequeno povo que aos olhos deles não lhes faria dano, porque eles estavam pagando-lhes tributos, ou seja, além de tudo, estava tendo benefício, que era o de pagar tributos àqueles que não tinham sido tirado da terra. Então a Bíblia vai dizer que então Deus permite agora que esse povo permaneça para testar Israel, para ver se de verdade eles vão andar no caminho da fé ou se de verdade eles vão se curvar inteiramente à cultura e ao Deus de Canaã. E a Bíblia é bem clara em dizer que eles não só se curvam aos deuses de Canaã, como eles se misturam com os deuses de Canaã e casam os seus homens com as filhas dos filhos de Canaã, o que foi expressamente proibido pela lei de Deus, para que não houvesse naquela terra profanação, porque era a terra que Deus tinha jurado a Israel que ela encontrasse descanso. E o que acontece é que Deus se ira e permite que o rei Cusã-Risataim, que ele vem e que ele oprima a Israel, para que Israel aprenda que somente Deus é o Senhor e o libertador dessa nação, que ela estava andando por caminhos tortuosos, caminhos que Deus não tinha para ela, caminhos que Deus tinha diferentes daquele que eles conceberam e estavam andando na terra de Canaã. E essa foi a forma que Deus permitiu para que Israel enxergasse o propósito eterno de Deus. E o texto que nós lemos é que quando Israel se encontra sem solução, sem saber o que fazer, aí sim eles se lembram de Deus e aí clamam ao Senhor. E então, quando eles clamam ao Senhor, Deus levanta um libertador por nome Otoniel, que era sobrinho de Caleb, para libertar a nação de Israel, que estava sendo oprimida pelo rei da Síria naquele tempo. E ele liberta Israel. E o texto vai dizer que ele liberta o povo da opressão do rei da Síria, mas o que nos é interessante é que no versículo 11 do capítulo 2, a Bíblia vai dizer que então a terra sossegou 40 anos e Otoniel, filho de Kenaz, faleceu. Perceba que o escritor do livro de Juízes,
ele deixa claro que a terra sossegou. A terra não teve o descanso prometido por Deus, porque o povo de Israel estava andando nos caminhos errados, adorando a outras coisas ou a deuses estranhos, aderindo à cultura cananeia que Deus tinha dito que não era para se ter contato com isso. Então, por um tempo, Deus levanta juízes para libertar e dar sossego, não descanso. E o relato vai prosseguindo mais adiante e vai dizer que após a morte de Otoniel, Israel volta a fazer todas as práticas que anteriormente eles estavam fazendo, ou seja, afastaram-se novamente dos caminhos de Deus para adorarem a outros deuses, porque na verdade eles não queriam a libertação e posteriormente aprender os caminhos de Deus e assim a palavra de Deus. Não, eles queriam apenas a libertação do momento de angústia e de tribulação. Eles não queriam ouvir os caminhos e os preceitos de Deus, e nem tampouco os juízes eram essas pessoas que lhes ensinavam o caminho de Deus. Eles apenas subjugavam o povo que subjugava Israel e por conseguinte dava sossego à terra de Israel durante um tempo. O que também nos deixa transparecer que a pergunta que fica aonde está a tribo de Levi que estava aqui nessa terra e que não ensinava e não repreendia esse povo na lei de Deus? É uma pergunta muito, mas muito valiosa para os dias dos juízes, porque a tribo de Levi, ela continua a existir aqui, mas não há relatos de que eles estão fazendo o seu papel. Ou seja, o que nós aprendemos aqui através dessa passagem de Juízes? Nós aprendemos que enquanto a gente não aprender os caminhos de Deus verdadeiramente, a gente vai ser presa fácil na mão de culturas estranhas, de deuses estranhos, de doutrinas estranhas, e que vai nos levar ao afastamento de Deus e toda a sua palavra. E no momento da angústia, a gente vai se lembrar de Deus. E Deus, porque é misericordioso, Ele vai levantar alguém para nos socorrer no momento da aflição. Mas também, o que está deixando implícito aqui para nós, é que o papel de ensinar é da tribo de Levi, que não se manifesta em tempo algum aqui para repreender a nação de Israel. Ou seja, o fracasso sacerdotal ou da tribo de Levi é ensinar o povo, e o fracasso de Israel no altar representou para a sociedade israelita grandes males da parte de Deus para que eles aprendessem o caminho da verdade. E não é diferente nos dias de hoje. Se o fracasso da igreja no altar, no culto, na linhagem pastoral, que seria a linhagem levítica, entre aspas, que representa os levitas daquela época, não se manifestarem repreendendo, ensinando, redarguindo o povo nos dias de hoje, o fracasso será iminente, a nação será cativa facilmente. Por quê? Porque ela não tem mais conhecimento de Deus, ela já não sabe o que foi a trajetória da igreja até aqui, ela não conhece o caminho dos seus pais, que transmitiu a elas a fé que Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, revelou por Jesus Cristo. E o naufrágio na fé está pronto na assimilação de todo tipo de cultura,
de outros deuses e até cultura dentro da nação que irá corromper a cultura do reino de Deus que nos é apresentada pela palavra de Jesus Cristo. O livro de Juízes, ele nos mostra quando há um afastamento de Deus, a única forma de se voltar a Deus que o homem reconhece é quando ele está em momento de aperto, que ele clama ao Senhor, não porque ele quer voltar para os caminhos e aprender a palavra e como andar. Ele quer alívio das suas dores. E Deus, como é misericordioso, ele dá alívio das suas dores. E na primeira oportunidade, livrado da dor, ele não se lembra de Deus e volta a praticar os caminhos da injustiça e os caminhos que Deus não tem para ele. Que possamos refletir sobre essa mensagem, lembrarmos de que Deus tem um descanso para nós, não um sossego, como dito aqui anteriormente. Otoniel livrou o povo e deu-lhes sossego, mas Deus prometeu descanso. Você pode estar tendo sossego das suas aflições, mas descanso seguro somente Deus pode dar. E aos pastores precisam aparecer para ensinar ao povo o caminho da verdade, redarguindo em toda a verdade e justiça no que diz respeito à palavra de Deus, ao ensinamento de Cristo, para que após o alívio das dores, o povo não volte aos caminhos maus que Deus tinha nos libertado. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal, compartilhe os vídeos nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos da família, para que essa palavra chegue às pessoas. Se essa palavra te abençoou, compartilhe, se inscreva nas nossas redes sociais, se inscreva e compartilhe. A paz do Senhor a todos. Deus vos abençoe.